Queridos, a paz do Senhor, você está mais uma vez na Academia de Pregadores, nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Anderson Silva. Sejam muito bem-vindos à nossa EBD Jovens, aqui na Academia de Pregadores. Estamos estudando sobre Jesus dentro da proposta do evangelista João. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 8, do dia 20 de fevereiro. O título da lição é O Quinto Sinal. Jesus anda sobre o mar. Jesus anda sobre o mar. Como encerramos a aula passada, como falamos ao encerrar a aula passada, neste quinto sinal, Jesus tem uma proposta de aprendizado para os discípulos, de treinamento para os discípulos. Jesus escolheu 12 homens e precisava treiná-los. Jesus sabia que o treinamento daqueles homens seria importante porque eles dariam continuidade à obra ministerial após a sua ascensão ao céu. Jesus sabia disso e Jesus investiu pesado nesse treinamento. Jesus passou cerca de 3 anos, alguns acreditam 3 anos e meio, 24 horas por dia ao lado deles, de forma ininterrupta, ensinando-os em todas as coisas, treinando-os em todos os aspectos da vida, preparando-os, discipulando-os, porque Jesus sabia que eles iriam discipular outras pessoas também, iriam ensinar outras pessoas também. E o resultado é que a igreja permanece viva. A igreja permanece viva. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, os discípulos deram continuidade à obra evangelizadora do mundo, a igreja primitiva alcançou o mundo da sua época, a igreja passou por perseguições, depois a igreja se tornou um império, na Idade Média a igreja se enveredou por um caminho difícil, mas Deus sempre preservou os seus remanescentes. Deus sempre preservou os remanescentes. A igreja se ergueu no século XVIII, século XVII, tivemos a Reforma Protestante. Depois disso, no século XIX, século XX, liberalismo teológico, problemas, dificuldades, heresias, mas a igreja está viva. Tivemos também grandes avivamentos, a igreja continua avante e vai muito bem, obrigado. Temos os problemas e as dificuldades, mas a igreja está de pé. Ela continua sendo a Virgem Imaculada, a noiva do Cordeiro, ela é o baluarte, a defesa e o baluarte da verdade, ela é a noiva de Cristo que está prestes a ser arrebatada. E Jesus, nós vamos aprender isso nesta lição de hoje, Jesus precisava treinar esses homens. Eles precisavam de uma experiência pessoal com o Senhor. E estes relatos de João vão nos descrever um destes momentos de treinamento de Jesus com os discípulos. Então vamos ao texto principal, que está em João capítulo 6, versículos 19 e 20. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. O próprio comentarista vai fazer citação de narrativas paralelas nos evangelhos sinópticos deste momento aqui. Eu gosto muito das narrativas que Mateus faz, se não me falha a memória, eu sempre falo se não me falha a memória, mas vamos lá. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. É a narrativa que Mateus faz. E eu gosto dessas narrativas de Mateus, porque Mateus deixa claro, por exemplo, que Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco e atravessarem para o outro lado do mar da Galileia sem a sua presença, e enquanto isso ele foi para o monte orar. Ou seja, os discípulos foram porque Jesus os obrigou. Jesus disse: entrem no barco e vão. Eles não foram sozinhos por opção própria. Jesus os compeliu, os obrigou. E Mateus também
nessa minha versão da Bíblia, que é Almeida Revista Atualizada, deixa claro que o barco estava longe, a muitos estádios da terra, é uma medida de distância, e aqui fala cerca de 25 ou 30 estádios. Mateus diz: o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu preguei uma vez sobre isso. Quando o vento é contrário. Então, Mateus faz narrativas. É claro, você já sabe disso, principalmente você, professor de escola dominical, que as narrativas descritas pelos evangelistas é sempre conveniente, pelo menos, a gente ler as narrativas paralelas em todos os evangelhos. Cada um dos evangelistas que faz essas narrativas, é sempre importante nós lermos, porque elas nos esclarecem, elucidam algumas coisas. Então, o próprio comentarista vai citar aqui as narrativas dos evangelhos sinópticos. O resumo da lição: os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram impotentes. Foi naquelas circunstâncias que Jesus se revelou a eles. A gente vai perceber que era um momento, né, que Jesus reservou para se revelar aos discípulos. Eles estavam com Jesus, já tinham visto Jesus realizar milagres, mas eles ainda não tinham pleno conhecimento do poder de Jesus. Eles não, ou pelo menos aquela circunstância adversa, não fez com que eles percebessem isso. E nós vamos entender também que eles tinham algumas crenças que precisavam ser abandonadas, que não eram crenças geradas pela palavra ou pela lei, os profetas, que era a Bíblia que eles tinham em mãos. E eles precisavam abandonar essas crenças. A gente vai entender isso na aula de hoje. Na nossa introdução, o nosso comentarista, ele vai dizer que, e aí eu já citei isso aqui, mas eu quero fazer questão de grifar aqui na lição, algo que é um comentário mesmo do comentarista. Ele vai dizer que, dentre os propósitos de Cristo em seu ministério, estava o treinamento dos discípulos. E isso acontecia através da criação de oportunidades para que gerassem experiência e fé. Tem um livro interessante para você ler, chamado Treinamento dos 12. Jesus estava interessado no treinamento dos discípulos. Isso é uma lição que Jesus dá para nós. Treinar pessoas, ensinar pessoas, permitir ou propor situações adversas para que as pessoas sejam treinadas. Jesus, vamos recapitular o que nós estudamos até agora. Jesus já havia feito um milagre nas bodas de Caná. Então, os discípulos creram nele. Depois, Jesus fez um milagre ao curar o filho do oficial do rei. Jesus encontrou com o oficial do rei em Caná da Galileia mesmo, mas o filho dele estava em Cafarnaum. E a família do oficial creu em Jesus. Depois, Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda. Jesus se apresentou à cúpula religiosa de Israel. Depois, Jesus multiplicou pães e peixes para aproximadamente 15 mil pessoas. E a multidão creu nele. É claro que teve uma visão equivocada, queria proclamá-lo rei, mas a multidão creu nele. Agora, Jesus precisava de um treinamento com os seus próprios discípulos. E a gente vai perceber que, como nos propõe o comentarista de forma brilhante, é que os discípulos já tinham visto esses milagres, já estavam caminhando com Jesus, mas quando Jesus aparece, é como se eles dissessem: será que é ele mesmo? Será que ele tem esse poder? Será que ele realmente consegue fazer tais coisas? Então, Jesus precisava treinar os seus discípulos. Primeiro parágrafo: o mar se levantou. Então, a cronologia dos fatos é que, ao que tudo indica, naquela mesma tarde da multiplicação dos pães e peixes, Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco e passar para o outro lado. Então, tudo está acontecendo, possivelmente,
este vento contrário, por volta das 3 horas da manhã. Ou seja, cerca de 12 horas depois da multiplicação dos pães e peixes, que os discípulos estavam possivelmente no mar há 12 horas. Uma travessia de aproximados 20 quilômetros. Eles tinham percorrido pouco mais de 5 quilômetros. E o Mar da Galileia estava geograficamente no lugar. Quando a gente estuda geografia bíblica, a gente aprende sobre isso. Ele estava entre o litoral e o mar Mediterrâneo. Então saiu uma frente quente do litoral e uma frente fria do mar Mediterrâneo. E encontravam-se geralmente em cima do mar da Galileia. E isto provocava muitas tempestades no mar da Galileia. Haviam muitos ventos também no mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, lago de Genezaré. É um grande lago de água doce, alimentado pelo rio Jordão, que nasce ao norte de Israel, lá nas colinas de Golã, na divisa de Israel com a Síria, desce, alimenta o mar da Galileia e o rio Jordão percorre todo o território de Israel e deságua lá no Mar Morto. Então, o Mar da Galileia é um grande lago de água doce, chamado na Bíblia também de Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, e aconteciam ali sobre o Mar da Galileia diversas tempestades. Ou seja, Jesus, ao compelir os discípulos a entrarem no barco e atravessarem sozinhos, Jesus sabia do que poderia acontecer. Até porque isso era muito comum ali na região, os navegadores ali estavam... Jesus estava sempre num barco, os discípulos de Jesus eram, muitos deles, talvez 7 dos discípulos de Jesus, eram pescadores, então estavam acostumados com essa situação no Mar da Galileia. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
parágrafo do primeiro ponto, impetuosidade das ondas. Eu acabei de falar sobre essas questões geográficas que provocavam essas tempestades ali. E acabei de falar também que, possivelmente, 7 dos discípulos de Jesus eram pescadores. São eles: Pedro, André, João, Tiago Maior, Tomé e Bartolomeu. Ou seja, eram homens acostumados com a pesca. Eram homens acostumados com aquele ambiente ali. Mas naquele dia, como diz o evangelista Mateus, em Mateus capítulo 14, o vento era contrário. Vento contrário, vento norte, vento oriental. Toda vez que a Bíblia utiliza esta nomenclatura, você pode esperar problema. É tempestades, é dificuldades. E esses 7 discípulos de Jesus, que ao que tudo indica, eram pescadores, ao que tudo indica não, pelo menos 7 eram pescadores, ou pelo menos 5 deles aqui, possivelmente esses 7 que eu citei, eles não conseguiram dominar a embarcação. Isso nos ensina que tem horas que é assim mesmo. Tem horas na nossa vida que é assim mesmo. Tem hora que o vento é contrário. Então, eles não conseguiram dominar a embarcação. Jesus aparece caminhando por sobre as ondas e eles gritam que era um fantasma. Eles não conseguiram reconhecer Jesus. E já estavam caminhando com Jesus talvez há um ano, um pouquinho mais. Isso nos ensina que tem circunstâncias na nossa vida que são tão adversas que parece que Jesus nem é Jesus. Parece que Jesus nem está ali, parece que Jesus não vai resolver nada, porque as circunstâncias são adversas, o vento é contrário. Agora, olha como o comentarista nos propôs aqui, e que eu achei interessantíssimo. É de se imaginar que os discípulos não cogitassem que Jesus fosse tão poderoso a ponto de andar sobre as águas, mesmo sendo o autor dos milagres que já haviam testemunhado. Ou seja, o que esta mensagem, o que o comentarista está nos propondo, e é uma verdade. Os discípulos estavam com Jesus, haviam visto Jesus fazer milagre, mas parece que eles não acreditavam que ele conseguia andar por sobre as águas. Ou será que ele é tão poderoso assim? Será que ele realmente consegue fazer esse tipo de coisa? Outra coisa que eu achei interessantíssima, que o comentarista nos propõe aqui também, é que é de se imaginar também qual seria a origem da crença que expressaram ao imaginarem que seria um fantasma. E isso não tinha relação alguma com toda a revelação escriturística já disponível aos judeus. Os discípulos criam em fantasma. Ou pelo menos por causa da adversidade, naquele momento eles creram. Havia algumas crenças místicas no contexto da religião judaica, mas essa não era uma delas. Mas quando Jesus aparece, os discípulos apresentam uma crença em algo que não era condizente com aquilo que era a fundamentação de fé deles. Sabe o que eu aprendo com isso? Diante de algumas adversidades da vida, a gente fala de coisa que nem é verdade, que a gente nem crê mesmo, mas talvez é isso, né? Pelo que está acontecendo, é isso mesmo, né? Deus não está comigo, talvez é isso mesmo. Ou seja, a gente está pensando em coisas que não expressam a verdade da nossa vida, mas que a gente acaba expressando e falando na hora da adversidade. Segundo ponto, o processo da revelação de Jesus. Como Jesus se revela? Jesus diz a eles: sou eu, não temais. Jesus fala com eles: vocês estão com medo por quê? Agora, no meio daquela tempestade toda, vento soprando, barulho, águas no barco, Jesus fala com eles no meio da tempestade: sou eu, não temais. Eles gritaram, o evangelista Mateus descreve que eles ficaram aterrados de medo e gritaram: é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus diz: calma, gente, sou eu, não temais. Jesus se revela a eles. Jesus usa aqui mais uma vez o eu sou para revelar aos discípulos agora quem ele era de verdade. É importante entendermos que no meio das lutas e da tempestade, o profeta Naum diz que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade.
No meio das lutas e na tempestade, a gente precisa ter o ouvido aguçado, não para ouvir barulho de ondas e de vento, mas para ouvir a voz de Deus que fala no meio da tempestade. Porque ele sempre estará conosco. Segundo parágrafo, medo e dúvida. Pedro, diante daquilo, ele disse: se és tu, Pedro sempre ia na frente, né? Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as ondas. Mesmo Jesus falando que era ele, Pedro, os discípulos todos, mas Pedro deixa clara a dúvida que ele tinha. E Jesus fala: então vem, caminhe por sobre as ondas. E aí temos o terceiro parágrafo do segundo ponto, o perigo da apostasia. A Bíblia diz que Pedro, reparando, Mateus fala isso, Pedro, porém, reparando na força do vento, teve medo e começou a submergir. Pedro desceu do barco, olhando para Jesus, ele começou a caminhar por sobre as ondas. E tem momentos que Deus nos proporciona isso, caminhar por sobre as ondas, mesmo no meio de adversidades, de problemas. Quem sabe você está enfrentando uma situação dessa na vida. Quem sabe você está enfrentando o pior momento da sua vida, mas você vai a um culto e ali você sente a presença de Deus, a glória de Deus te envolve, você glorifica o nome de Jesus. O que é isso? Deus está permitindo de caminhar por sobre as ondas. Pedro só tinha que continuar olhando fixo para Jesus. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele não afunda, mas ele repara na força do vento. Por quê? Ele é ruim? Não, é porque ele é ser humano. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E o medo fez Pedro submergir. Mas ele gritou ao Senhor: socorre-me, Senhor. Aí ele reconhece Jesus mesmo. Ele fala: socorre-me, Senhor. E o Senhor o pegou pela mão, o levantou, falou: por que duvidaste, homem de pequena fé? E eles entraram juntos no barco. Terceiro parágrafo. Ah, tá. O porquê que o comentarista coloca aqui o perigo da apostasia? Porque as situações adversas podem nos levar a deixar de confiar em Deus. Então precisamos ter cuidado com isso aqui. Terceiro ponto, treinando os 12 apóstolos. A ordem de Jesus, nós já tratamos sobre isso aqui. Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco, atravessarem o mar sozinhos. Eu chamo isso de revelação de Deus na sua ausência. Eu chamo isso de revelação de Deus na sua ausência. O propósito de Jesus, ó, tá aqui, ó, o propósito do mestre era que os discípulos atravessassem sozinhos o mar da Galileia. Havia um propósito. Então, eu chamo isso de revelação de Deus na sua ausência. Não que Deus se ausenta, mas tem hora que parece que a gente está sozinho. Então, esse era o propósito. Segundo ponto, compreender ou obedecer. Tem hora que a gente até não compreende, mas a gente precisa obedecer. E o comentarista cita que Saul, que poderia agradar a Deus fazendo que imaginou que poderia agradar a Deus fazendo a sua própria vontade. Deus mandou ele fazer uma coisa e ele, com desculpas aparentemente boas, mas que lá em Minas a gente chama de desculpas esfarrapadas, ele fala: não, Deus mandou matar tudo, mas vamos poupar um pouco da ovelha para a gente fazer um sacrifício. Aí Samuel fala com ele: não é melhor, Deus não tem mais prazer na obediência do que no sacrifício? Nós vivemos esse problema hoje. Gente que quer sacrificar, mas em desobediência. Gente que foca mais no sacrifício do que na desobediência. Uma geração que quebra princípios e quer a bênção de Deus. Aí Deus está falando: restaura os princípios quebrados que eu vou te abençoar. Mas não quer restaurar os princípios quebrados, quer a bênção de Deus. E em terceiro lugar, fé e confiança. O nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e na confiança. Jesus compeliu os discípulos, eles entraram no barco, começaram a atravessar sozinhos. Lá no meio do mar, a tempestade e as ondas tomam o barco. Eles têm perícia. Mais da metade deles são pescadores, estavam acostumados com aquele mar, com aquele ambiente. Mas o vento era contrário. Eles não conseguem resolver o problema e Jesus vai ao encontro deles. Eles só precisam crer que Jesus está ali. Eles só precisam crer que no meio da tempestade, Jesus sempre vai aparecer para guardá-los e para ajudá-los. Que essas narrativas de João nos ensinando através deste quinto sinal que Jesus se propõe
Jesus propõe um aprendizado aos discípulos, um treinamento aos discípulos, que essas narrativas nos ensinem também a respeito de Cristo, a entender que nós temos um Deus no qual nós podemos confiar. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade nunca se viu, nem com os olhos, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você, mesmo quando ele parece estar ausente. Ele está acompanhando tudo, ele está cuidando de tudo e ele tem o controle de tudo. Deus te abençoe. Um abraço, pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.